Hoje vamos para mais uma história, dessa vez 200 anos da independência do Brasil, comemorando assim o seu bicentenário. E o conceito de independência, a palavra está associada à liberdade, autonomia, autodeterminação, imparcialidade, subordinação. Foi a nossa relação com Portugal. E hoje vamos conhecer como se deu a independência do Brasil, declarada por Dom Pedro às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822. Como sabemos, o processo da independência foi complexo, havendo dessa forma uma combinação com os fatores internos e externos. Nos séculos 17 e 18, o governo português colocou uma muralha entre o Brasil e o resto do mundo. Meus amigos, antes da mudança da família real para o Brasil, havia apenas um único caminho oficial entre o nosso país e o restante do mundo. Todos os intercâmbios oficiais exigiam baldeação em Lisboa. Os produtos precisavam passar pela alfândega e a burocracia da corte. O Brasil era uma colônia analfabeta e isolada do mundo até 1808. De cada 10 brasileiros, apenas um sabia ler e escrever. E ainda tem mais. Nesse período existia uma proibição de manufaturados. O que significa manufaturados? Meus amores, manufaturados eram os produtos feitos manualmente em grande escala. E esses produtos manufaturados incluía a indústria gráfica e a publicação de livros e de jornais. Mas com todos esses problemas do isolamento, as ideias chegavam aqui em publicações secretas, como das maçonarias. E em 1808, as tropas francesas de Napoleão Bonaparte, que era um militar francês que ganhou prestígio ao liderar tropas francesas na luta contra as forças, ou seja, contra revolucionárias, que se tornou cônsul da França por meio de um golpe. Homem terrível. Assim, ele invadiria Portugal e Dom Manuel, como tinha uma dívida econômica com a Inglaterra grande, como nós sabemos, né? Como sabemos, a Europa no século XIX foi dominada pelo Império Napoleônico e em 1806 ele decretou o bloqueio continental. Bloqueio esse em forma de medida que proibia os países europeus de comercializarem com os ingleses. Dessa forma, Napoleão esperava se impor com uma derrota econômica dos demais e assim assumiu seu sucesso de maior potência econômica do continente. E quem não aderisse ao bloqueio teria o seu reino invadido. Naquele período, Portugal era um reino promissor, com grandes navegações, e estava passando por uma crise econômica, dependendo de empréstimos. Dom João ele ficou em um impasse entre a cruz e a espada. A única solução seria sair de Portugal. Agora, para a Inglaterra, foi realmente muito vantajoso a vinda da família real para o Brasil. O Brasil transformou-se no seu alvo predileto. E dessa forma,
ele fugiu para o Brasil, nosso Dom João, o mais rápido possível, com toda a corte portuguesa. E após 54 dias de viagem, os portugueses chegaram a Salvador e lá se estabeleceram por alguns dias. E nesse período, ele assinou o Tratado de Abertura dos Portos para as nações amigas e criou a Escola de Cirurgia. E no dia 8 de março de 1808 chegou ao Rio de Janeiro, local esse com poucos alojamentos disponíveis para acomodar toda a comitiva palaciana. Assim, muitas residências foram solicitadas para recebê-los, como os quartéis e até conventos. E as casas escolhidas eram dos nobres, que tinham suas fachadas marcadas com a inscrição PR, que significava príncipe regente. Amigos, a abertura dos portos às nações amigas foi realmente um passo muito importante para a nossa história. Dessa forma, eles recebiam pessoas e bens com uma frequência muito maior. E em 1815, o Brasil deixou de ser colônia e foi elevado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A presença da família real no Brasil nos trouxe grandes avanços, como, por exemplo, a criação do Museu da Biblioteca Nacional, a Imprensa Régia, o Banco do Brasil, a Academia Militar da Marinha, a Academia de Belas Artes e outras. Esse processo, podemos assim dizer, fez com que os impostos aumentassem. E isso revoltou o povo brasileiro, já tão sofrido, e deu-se início assim às revoltas, que foram muitas. E Dom João VI se viu dividido realmente. Em Portugal as coisas não iam tão bem realmente. E as elites estavam descontentes sem o seu rei. E dessa forma, o rei, longe do poder, além, é claro, de viver em uma forte crise política e econômica em consequência da invasão francesa. E essa revolta toda, os portugueses, iniciou-se na cidade do Porto, exigindo o retorno imediato de Dom João VI para Portugal. Os portugueses achavam que Portugal deveria sim ser a sede do governo português. Neste período, o Brasil havia conquistado a economia sólida, com medidas adotadas por Dom João. E tem mais. Alguns políticos defendiam a recolonização e o fim do Reino Unido. Isso em Portugal. Os brasileiros passaram a defender a soberania da nossa nação e a nossa independência. E no dia 26 de abril de 1821, Dom João voltou para Portugal com mais de 4.000 pessoas, levando consigo todo o dinheiro, o ouro e até os diamantes que estavam nos cofres do Banco do Brasil, deixando-o falido. Ficando aqui no Brasil, Dom Pedro de Alcântara, o seu filho. As cortes portuguesas não concordavam com a sua decisão, vendo essa atitude como desrespeito. Então os brasileiros ficaram sabendo de tais fatos e no mesmo ano chegou uma ordem de Portugal exigindo que ele retornasse definitivamente para Portugal. E com isso criou-se um clube de resistência. E no dia 9 de janeiro de 1822, José de Bonifácio, presidente da Câmara do Rio de Janeiro, entregou ao príncipe uma petição com mais de 8.000 nomes de pessoas pedindo a sua permanência aqui no Brasil. Neste período, o clima com as cortes portuguesas ficou muito tenso.
E em maio de 1822 foi realmente um decreto que, se cumprisse a medida, determinava que as tropas portuguesas só seriam cumpridas no Brasil com o aval de Dom Pedro. Em 13 de agosto, Dom Pedro nomeou a sua esposa, Maria Leopoldina, uma mulher de visão política, articulada e apaixonada pelo Brasil, a chefe de Estado, a princesa interina do Brasil. Ele fez isso pela necessidade que tinha para viajar para a província de São Paulo, para resolver conflitos políticos que poderiam inviabilizar o processo da independência. Portugal não se calou. Eles conspiraram a sua volta para que o Brasil voltasse a ser uma colônia. E ao receber uma carta da corte portuguesa, Maria Leopoldina assinou um decreto mandando a carta de volta para Dom Pedro, que ao receber a tal carta estava justamente no Riacho Ipiranga, onde ele decretou a independência do Brasil com a frase tão conhecida por todos nós: independência ou morte. O Brasil se tornou de fato independente apenas 3 anos depois, porque estava acontecendo diversos conflitos entre as tropas brasileiras e as tropas portuguesas. E em 1824 a independência foi reconhecida pelos Estados Unidos. Em 1825 por Portugal. Contudo, o Brasil precisou realmente de aproximadamente 2 milhões de libras esterlinas para pagar a Portugal sua independência. E aí foi onde tudo começou, com a nossa primeira dívida externa. Mas qual a participação das mulheres da independência? As mulheres foram uma participação decisiva. Podemos citar alguns nomes, como Maria Quitéria, que se disfarçou de homem e participou ativamente de diversos combates. Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, uma dona de casa em Minas Gerais, que abriu sua casa para as reuniões, isso no período tão importante que foi a Conjuração Mineira. E muitas outras mulheres que foram tão importantes para nossas conquistas, para as nossas vitórias. É isso aí, meus amigos. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Para que a gente possa trazer mais histórias para vocês. É isso aí. E para concluir o nosso vídeo, a independência do Brasil foi proclamada, como já dito anteriormente, 7 de setembro de 1822. E hoje o Brasil está completando 200 anos da sua independência. O país está celebrando o seu bicentenário, uma data marcante pelos os fins definitivos laços que existiam entre nós, Brasil e Portugal. E finalmente a única tão amada independência. É isso aí, independência ou morte? A nossa história é fantástica. Um grande beijo para todos vocês.